que é o seguinte: o caso do Banco Master, ele envolvendo vazamentos pro lado do Flávio e agora, anteriormente pro STF também, agora chegando no PT, ele é análogo a um exemplo que se trata na teoria dos jogos em economia, que é o dilema dos prisioneiros. Tá? O que é o dilema dos prisioneiros? Ele é uma situação em que, se duas partes elas conseguirem trabalhar em conjunto, as duas se safam, mas elas são colocadas de tal forma que uma começa a atuar contra a outra e cada uma tentando se salvar individualmente e ferrar o outro, os dois se ferram. Os dois morrem. Os dois ferram. Então, vou explicar o que é o dilema dos prisioneiros, tá? Esse aí é o quadrante. Imagina o seguinte, tá? Dois caras, eles são pegos roubando um banco e aí a polícia chega pros dois e fala, ó, você tem que se entregar aqui, entregar mais informações, tá? Se você se entregar e se você entregar o seu parceiro e ele não abrir a boca, não soltar nenhuma informação, se só você delatar, aí você sai livre e o seu parceiro vai pegar 10 anos de cadeia. Tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, ó, se o seu parceiro ele te delatar e você ficar quieto, então ele sai livre e ele te entregou e você pega 10 anos de cadeia. Se vocês dois entregarem um ao outro, os dois vão pegar 5 anos de cadeia. Mas se os dois ficarem de boca fechada, os dois saem livres. Tá? Então qual que é o lance? Se os dois... Só que nesse exemplo, os dois eles não podem se comunicar. Tá? Então, se os dois eles falam assim, ó, não vamos abrir a boca, não vamos falar nada, todo mundo saia livre. Eu só acho que isso está sendo a coisa mais didática que eu já vi no Análises Renais na vida. Bora, vamos lá. Olha tá só, ótimo, tá maravilhoso. Qual que é o lance? No caso do Banco Master, pensa que cada um desses prisioneiros são as partes envolvidas, tá? Que pega de esquerda para direita, de cima para baixo. Só nós não estamos nesse negócio. Não vi nenhuma norueguesa, nem apartamentos sendo oferecidos para mim. Mas todo o resto da política nacional aí, ó, PT, Bolsonaro, família Bolsonaro, né, STF, tá todo mundo envolvido. Pensa que cada um desses é um desses prisioneiros, tá? Se todo mundo... Joga ali pra gente o quadrante. Se todo mundo ficasse de boca fechada, era interesse coletivo que o caso Master não rendesse nada, entendeu? Que nenhuma informação vazasse. Só que o que acontece? Essa tentação para cada um dos lados apontar o colega, né, vazar informações, porque a Polícia Federal ela tem várias alas. Ela tem alas que estão com Lula, tem alas que estão com Xandão, tem alas certamente que estão com a família Bolsonaro, tem várias alas. A tentação de cada uma dessas partes entregar o colega, ela é grande. E é maior ainda se você pensar, cara, se eu não falar nada e o outro lado abrir a boca, então eu vou me ferrar sozinho. E vou me ferrar muito mais, porque vocês não acham que, por exemplo, sair ali a ligação de 134 milhões do Flávio não alivia a pressão da opinião pública sobre os 129 milhões da mulher do Xandão. Entendeu? Então, assim, a opinião pública, ela vai... Isso funciona como um airbag, entendeu? Vai amaciando todo mundo junto, conforme todo mundo vai ser envolvido. Então, o caso, ele perde força individualmente para atacar um dos caras, sacou? Então... Qual que é o lance? No final, todo mundo vai acabar... A tentação para cada um dos lados e vazando informações, ela vai crescendo. E aí, no final, é como se todo mundo pegasse aquela pena ali, que todo mundo se entregou, todo mundo fica 5 anos preso, entendeu? Que não é aquela pena tão grande quanto seria se só um dos lados recebesse toda a culpa, né? Por exemplo, vamos supor que só vazasse informações sobre o contrato lá da esposa do Xandão. Ele estaria agora com uma pressão muito maior do que agora que já saíram informações sobre o Flávio, saíram informações sobre o PT, entendeu? Então, seria aquele cenário que todo mundo estaria livre e ele ali, né, estaria naquele cenário de 10 anos. Só que existe essa tentação das outras partes, isso é a tentação do próprio Xandão de falar, cara, não vou me ferrar sozinho. Então, no final, todo mundo vai pegar uma parte desse prejuízo reputacional para a opinião pública e é uma espiral de prejuízo do inferno que, conforme um vai delatando, cresce justamente esse incentivo para o outro delatar, entendeu? E porque essas partes não têm coesão entre si para todo mundo ficar de boca fechada, que era o que seria melhor para todo mundo no final, né? Então é meio isso, mas é isso aí, a minha opinião sobre... É isso que tá rolando agora, ó, já começou, no começo o Lula tava pegando uma parte pior desse caso na opinião pública, aí passou pro Xandão, passou pro Flávio, a roda girou, tá chegando no PT de novo, mas até as eleições isso não vai parar. Sempre que sai uma informação de um dos lados, cresce o incentivo para uma das alas da Polícia Federal vazar informações do outro lado. Então a gente vai ficar nisso até as eleições. É o que o Carlos Andreasa fala, né? Que o caso Master, ele tende a ser o fio condutor da opinião pública para as eleições. Isso aí vai continuar aí até outubro, tá? E não esperem que isso vai parar essas informações. Mas é isso. Pelo amor de Deus, alguém faça um corte disso que você falou. Foi maravilhosa a explicação, maravilhosa.